Boa tarde, eu sou a professora Emiliana, da Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Estudo do vocábulo culturalmente marcado senhora nas traduções para o inglês e italiano de Onde Estivestes de Noite, de Clarice Lispector. Então, por meio da tradução, a literatura brasileira pode ser acessível em diversas línguas, como é o caso de Clarice. Dada a relevância da autora na literatura brasileira e da qualidade do trabalho de seus tradutores, em particular Alexis Levitin e Adelina Lete, selecionamos as obras Onde Estiveste de Noite, original em língua portuguesa, e as traduções para o inglês So Storm Where You Were at Night e para o italiano Dove Siete State di Notte. Então, essa investigação analisa a tradução do vocábulo senhora, e Clarice é apreciada por sua literatura feminina, pela presença feminina em suas obras, bem como da mulher de terceira idade, a senhora. Alexis Levitin, o tradutor para o inglês, traduziu 2 das obras de Lispector e recebeu prêmios por suas traduções. Já Adelina Lete, a tradutora para o italiano, recebeu críticas elogiosas e traduziu 5 das obras de Clarice Lispector. E a análise é fundamentada nos estudos da tradução baseados em corpos, na linguística de corpos e nos estudos culturais. O intuito da proposta é identificar as semelhanças e diferenças entre a obra original e as traduzidas para o inglês e italiano no tocante ao vocábulo senhora. Então, no dicionário OAIS, aparece a entrada, né, senhora, com as seguintes definições. Então, dona da casa, patroa, mulher que exerce poder, dominação, influência, aquela que possui algo, possuidora, dona, proprietária. Senhoria, no sentido de proprietária de bens imóveis, mulher nobre, distinta. Mulher indeterminada, mulher que não é conhecida ou cujo nome não se deseja revelar, a esposa em relação ao marido, mulher adulta ou casada, mulher entrada em anos de faixa etária já bem madura, já era uma senhora quando engravidou, faleceu já muito senhora. Então essa é a entrada que diz respeito ao nosso trabalho. E também aparece tratamento cortês dispensado à mulher casada. Já no dicionário Cambridge, a entrada para lady aparece como o modo educado ou antigo de se referir a uma mulher, quando se fala de uma mulher. Então, há uma jovem senhora aqui para ver você. Preste atenção na sua linguagem. Tem ladies, tem senhoras presentes. Diga obrigada, senhora, crianças. Depois nós temos uma mulher que se comporta de uma maneira que é tradicionalmente considerada adequada para uma mulher. Então é claro que eu lembrei da senhora Connor. Ela é realmente uma senhora. E algumas vezes usado antes do nome de um trabalho feito por uma mulher. Uma senhora doutora. Também é usado para falar de mulheres de um modo que não é, educado e é considerado ofensivo por muitas mulheres, isso nos Estados Unidos. Ei, mulher, qual é a pressa? E aí, no grande dicionário italiano, nós vemos as seguintes entradas. Título de respeito, que trata de qualquer mulher casada ou maior de idade, antes do nome, do sobrenome, de um título profissional, nobre, como a senhora Lídia Pezente, a senhora Pezente, a senhora Lídia. Eu encontrei com a sua senhora mãe. Vamos falar com a sua professora. A senhora Condessa apenas saiu, acabou de sair. Também dona de origem, de aspecto senhorio, de gosto refinado. Então, se vê subitamente que ela é uma senhora, é uma verdadeira senhora. Há um porte de grande senhora. É uma senhora rica, cheia de dinheiro.
ela se faz de senhora. Eu também queria fazer a vida de uma senhora. Ela vive como uma grande senhora. A esposa de uma pessoa de quem se fala. Então, o Dr. Rossi e a senhora, como está a senhora? A patroa da casa, né? Então, especialmente para a doméstica ou para quem vai tratar, né? Vai dizer das domésticas. Então, a senhora não está em casa. Eu gostaria de falar com a senhora. E também a dominadora, a Veneza, ela foi dada como a senhora do Adriático. A Inglaterra foi por séculos a senhora dos mares. E também na religião, né? A Nossa Senhora. Agora, então, nós vamos analisar 3 senhoras em 3 contos de Onde Estiveste de Noite. Então, o primeiro deles é A Procura de uma Dignidade. Então, a gente vai ver sobre a senhora Jorge B. Xavier. Então, no livro, Lispector diz: a conferência era capaz de já ter começado, ia perdê-la. Ela que se forçava a não perder nada de cultural, porque assim se mantinha jovem por dentro, já que até por fora ninguém adivinhava que tinha quase 70 anos. Todos lhes davam uns 57. Também aparece no texto, mas agora perdida nos meandros internos e escuros do Maracanã, a senhora já arrastava pés pesados de velha. E também no texto, moço, não sei bem o endereço, esqueci, mas o que sei é que a casa fica numa rua, não me lembro mais o que, mas que fala em Gusmão, e faz esquina com uma rua, se não me engano, chamada Coronel não sei quê. Então, Moser diz que a senhora Jorge Xavier é uma velha incapaz de se virar por conta própria, sendo passada de um ajudante para outro, mas o novo motorista de táxi não conhece o caminho para o bairro dela, e ela não é capaz de lhe explicar. As ruas, assim como os corredores do estádio, parecem um labirinto sem saída. O motorista pede ajuda a outro taxista, que sabe o caminho e a entrega a ele. Né? Então a gente vê aqui a aparência, né, da senhora Jorge Xavier, que ela parece ter 57, mas na verdade ela tem 70 anos, né? Ela se força a não perder nada de cultural, porque assim ela se mantém jovem por dentro, né? A senhora já arrastava pés pesados de velha, então mostra, né, o cansaço e o esquecimento também, né? Ela não se lembra o nome da rua, com qual rua que faz esquina, né? E a sorte é que ela encontra um motorista que sabe o caminho e pode levá-la até onde ela gostaria de ir. A segunda senhora é do conto A Partida do Trem, é a Dona Maria Rita. Então, Lispector diz: das rugas que as disfarçavam, saía a forma pura de um nariz perdido na idade e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Então, Figueiredo, a esse respeito, diz: a senhora Maria Rita está presa em sua própria velhice e nela não encontra mais a saída. A solidão em que vive não é momentânea. Essa situação se faz presente em sua vida em todos os momentos. Né? Então, aqui a gente vê, né, que, que, que a velhice. ah, que, bom, eu vou continuar, depois a gente volta aqui, então. Sou muito rica, não sou uma velha qualquer. Firmando-se na sua condição socioeconômica, a senhora Maria Rita encontra consolo para sua situação. E o terceiro exemplo, Dona Maria Rita era tão antiga que na casa da filha estavam habituados a ela como um móvel velho. Então, a filha com quem morava é retratada como alguém que trata a mãe já idosa de forma mecânica, como parte das obrigações da casa. Então aqui a gente vê, né, as rugas que a disfarçavam, então já mostra a idade que a Dona Maria Rita tem, né? Ah, então uma velha não pode comunicar-se, né? Ela
acredita que por causa da idade ela não tem mais importância, né? Ela está presa na própria velhice, como a Figueiredo comenta, né? A solidão em que vive não é momentânea. Sou muito rica, não sou uma velha qualquer. Então, a situação econômica, né, mostrando que ela não é uma velha qualquer, né? Ela é muito rica, tentando se impor de alguma maneira, né? E que, na verdade, a filha e os empregados a veem como um móvel velho, já estão habituados a ela como um móvel velho, né? Então, como que o idoso é visto, né, pela sociedade, pelos filhos, né, sendo já parte das obrigações da casa. E agora o terceiro conto é As Maniganças de Dona Frosina, e a terceira personagem é a Dona Frosina. Então, na obra, Lispector diz: dizem dela, muita gente jovem não tem o espírito que ela tem. Está na casa dos 70. A excelentíssima senhora Dona Frosina é sogra boa e ótima avó. Boa parideira que foi, e continuou frutificando. Então, vamos primeiro ver o comentário da namorata. A namorato, personagens idosos cuja sabedoria reside em justamente não transmutar a experiência em conhecimento, né? Então, ela não aparenta de novo a idade que ela tem, né? Ela tem 70 anos, mas ela tem um espírito jovem, né? E também o segundo exemplo, e ela se agarra nos santos. Os santos já estão enjoados dela, de tanto ela abusar. De Nossa Senhora nem se fala, a mãe de Jesus não tem sossego. E como vem do norte, vive dizendo Virgem Maria, cada espanto. E são muitos os seus espantos de viúva ingênua. Religiosa, Dona Frosina usa o nome de Deus desenfreadamente. Então a gente vê isso, né? As senhoras normalmente são religiosas nas obras, né? Então é isso que Lispector coloca aqui. E um ponto que eu esqueci de mencionar quando eu coloquei as entradas nos dicionários, não sei se vocês perceberam, acredito que sim, só aparece a entrada de só em senhora, né, no na língua portuguesa, que tem uma entrada para a mulher idosa. Já em lady senhora, não apresenta essa entrada, né, nas definições do dicionário. Então, isso é importante a gente destacar. Bom, a senhora na obra clariciana. Então, segundo Figueiredo, a mulher de terceira idade, particularmente, recebe um tratamento especial na ficção clariciana, principalmente seus contos. A autora consegue falar sobre a velhice de uma forma natural e real. Suas personagens carregam dentro de si uma carga profunda de valores, e cada uma, diante da sua peculiaridade, traz consigo suas singularidades e perspectivas em relação à vida. Então, é o que a gente pode notar nas três personagens, né? Na senhora Jorge Xavier, na senhora Dona Maria Rita e na Dona Frosina. Então, nos contos da autora, os personagens idosos são comumente percebidos como fonte de conhecimento e sabedoria. Em outras palavras, como elementos essenciais à elaboração de coerentes lições de vida. E Moser comenta que, a exemplo da senhora B. Xavier, a senhora Maria Rita está em busca da dignidade. Então, as duas, né, procuram a dignidade de uma maneira, apesar de serem idosas, né, elas procuram ser dignas de respeito. E Figueiredo comenta: em todos os contos claricianos em que a personagem mulher idosa se faz presente, percebe-se claramente a intenção da autora de ressaltar a situação em que essas mulheres de terceira idade vivem, a opressão dos sentimentos e dos desejos, a desconfiguração da família, que até então era considerada inabalável. Os desencontros existenciais e os desconfortos da vida rondam essas personagens, que buscam apenas uma solução para os seus problemas. Em contrapartida, cada uma dessas mulheres insiste na procura de uma porta de saída, que as leve ao encontro da resolução de seus infortúnios. E a desilusão de não encontrar o que tanto se procura acaba desencadeando certa revolta dentro de cada uma, que, de uma certa maneira própria, irá externar ou não tais sentimentos.
né. Então aqui a gente vê, né, o que acontece, a opressão dos sentimentos, dos desejos, a desconfiguração da família, né, como a gente viu. Então, mostra, né, como que o idoso se sente nessa sociedade, sendo super atual, né, hoje em dia. Então, o que é corpus, né? Já que eu trabalho com os estudos da tradução baseados em corpus, eu resolvi colocar essa definição aqui de Sanches. É um conjunto de dados linguísticos sistematizados segundo determinados critérios suficientemente extensos em amplitude e profundidade, de maneira que sejam representativos da totalidade do uso linguístico de algum de seus âmbitos, dispostos de tal modo que possam ser processados por computador, com a finalidade de propiciar resultados vários e úteis para a descrição e análise. Então, e os estudos da tradução baseados em corpos e a cultura? Então, segundo Hu, os estudos da tradução baseados em corpos encontram-se primeiramente preocupados em descrever as características da tradução e as normas da tradução, e uma tentativa de descobrir a natureza da tradução e a inter-relação entre tradução e a cultura social, baseados em análises estatísticas e na riqueza dos dados de um corpus. Então, a língua traduzida serve para construir a identidade cultural. A tradução deve ser abordada levando em consideração a contextualização, colocando a tradução em certos contextos socioculturais na qual ela está inserida. Então, a gente vai ver isso na análise da tradução. Os estudos culturais. Então, segundo Maria Manuel Batista, estudar aspectos culturais da sociedade é tomar a cultura como prática central da sociedade, né? Então, a importância da cultura como a prática central da sociedade. Então, esse é nosso intuito, levando em consideração as culturas da língua de partida e das línguas de chegada, que são as línguas italiana e inglesa. Segundo Figueiredo, a velhice não poderia ser compreendida senão em sua totalidade. Ela não é somente um fato biológico, mas também um fato cultural. Então, a importância, né? Então, a gente vê que a velhice, o idoso, não é apenas algo biológico, mas também cultural, né? E aqui, sobre a importância da repetição nas obras claricianas. Então, a importância da repetição dos vocábulos, das palavras. Então, em busca do autoconhecimento, Lispector utiliza-se da repetição. Assim, procura autoafirmar-se, encontrar o sentido de sua existência, questionando-se. Então, é, portanto, uma das razões pelas quais a autora utiliza a repetição do vocábulo senhora em sua obra. Então, por meio de um corpus eletrônico, pode-se efetuar um estudo dentro de uma perspectiva descritivo-comparativa. Também, por meio dos estudos da tradução baseados em corpus, é possível obter uma maior conscientização do papel desempenhado pelos tradutores e uma melhor forma de observação de suas escolhas e tendências. Metodologia, utilizei o programa computacional Wordsmith Tools, de Scott. A pesquisa foi realizada em 3 etapas. A primeira foi a identificação dos vocábulos recorrentes preferenciais. A segunda, a comparação dos vocábulos encontrados com suas respectivas traduções para o inglês e italiano. A terceira, análise dos vocábulos encontrados. E para identificar esses vocábulos foi utilizada a ferramenta WordList, que gera a lista de frequência de palavras inicial. Então, foi feita a comparação, né, dos vocábulos, e é importante destacar que o vocábulo senhora é o 8º da lista no conto, sendo considerado um vocábulo recorrente preferencial, reafirmando a escolha de investigá-lo. Então, nessa análise, nós apenas analisamos as ocorrências de senhora como substantivo. E aqui a gente vê a tabela. Então, a tradução frequente para senhora no inglês foi lady e no italiano foi senhora, né? Tivemos 4 variações no inglês, no italiano apenas uma, e tivemos omissões, tanto no inglês como no italiano. Então, agora a gente vai passar para os exemplos. Então, o primeiro deles trata da tradução frequente. Então, a senhora seguiu por um corredor sombrio. Then the lady went down a dark passage.
E aí depois a gente tem a tradução frequente para o italiano, La signora si incamminò in un buio corridoio. Aqui a gente vê a variação no inglês e a tradução frequente no italiano. Então, pelo rádio de pilha de uma senhora, soube-se que eram 6h30 da manhã, manhã friagenta. A woman's transistor informed them that it was 6:30 in the morning, a chilly morning. E em italiano, della radiolina di una signora si seppe che erano le 6:30 del mattino, un mattino freddo. E o próximo exemplo, onde a gente vê variação na tradução para o inglês e omissão na tradução para o italiano. Está na casa dos 70, a excelentíssima senhora Dona Frosina. She's in her 70s, Her Excellency Madame Dona Frosina. É sulla settantina, l'excelentíssima Dona Frosina. Agora a gente vê a variação na tradução para a língua inglesa e a tradução frequente na tradução para o italiano. A senhora atrasada com hora marcada tomou um táxi. The woman, late for an appointment, took a taxi. La signora in ritardo all'appuntamento prese um táxi. Agora nós vemos a variação e a omissão e a tradução frequente na tradução para o italiano. Enquanto isso, perto da senhora, uma outra senhora contou a outra senhora que tinha um gato. Meanwhile, near the woman, one woman told another that she had a cat. Intanto, vicino alla signora, un'altra signora raccontou un'altra signora que aveva um gato. E aqui a gente vê a variação para a tradução da língua inglesa e a omissão na tradução para o italiano. A senhora era sempre muito delicada e educada. She was always very polite and well-bred. Era sempre molto delicata e compita. E agora, mais um exemplo. Nós vemos a tradução frequente, né, lady, e a variação, she. E aqui nós vemos também a tradução frequente, senhora, e a variação, lay. Então, a senhora importante veio e disse assim, que a condução estava à porta, mas que lhe informava que, como o chofer avisara que ia demorar muito, em vista da senhora não estar passando bem, mandara parar o primeiro táxi que vira. Then the important lady came and said the following, that a car was at the door, but that she would like to inform her that since the chauffeur had called to say he would be quite late, and since she hadn't been feeling well, she had stopped the first taxi she had seen. In quel momento, la signora importante le si avvicinò e disse: c'era una macchina all'ingresso, ma l'avvertiva che, avendo l'autista fatto sapere che avrebbe tardato parecchio, dato che lei non si sentiva bene, aveva fatto fermare il primo táxi che aveva visto. E agora a gente já entra então nas considerações finais. Então, o que a gente pode perceber? Que há mais aproximações entre a obra original e a traduzida para o italiano. O que isso quer dizer? Que a Adelina Letti, a tradutora para o italiano, utilizou a tradução frequente senhora na maioria das ocorrências, evidenciando a repetição, que é um traço de Clarice Lispector. Né? Então, ela utilizou mais senhora. Então, por isso que a gente diz que se aproxima mais com o português, porque no português o vocábulo, né, analisado foi senhora e a gente viu as traduções. E as traduções mostraram que na tradução para a língua italiana, a Adelina Letti usou só uma variação, lei, e omissão, né? E utilizou sempre a mesma tradução frequente, senhora. Então, ela se assemelha a Clarice Lispector no traço da repetição, que é algo que Clarice utiliza bastante na sua obra. E já em relação à obra traduzida para o inglês,
nós verificamos mais distanciamentos. O que que isso quer dizer? Que foi utilizado mais variação se comparado com a tradução italiana, que foi o que a gente viu, né? Foram utilizadas 4 variações, né? Então, o tradutor Alexis Levitin, ele não utilizou só lady, né? Ele fez variações e fez omissão também, fez mais variações se comparado com a tradutora para o italiano, Adelina Letti. Bom, e no tocante aos estudos culturais, né, como eu já tinha mencionado anteriormente, apenas aparece a entrada no dicionário Wise, uma entrada específica para a senhora de meia idade, que não ocorre nas entradas dos dicionários Cambridge e Grande Dicionário. Então, isso mostra a importância de senhora na cultura brasileira, né, que tem até uma entrada no dicionário de língua portuguesa. E nos dicionários de língua inglesa, Cambridge, no dicionário de língua italiana, Grande Dicionário, não aparece essa entrada, não tem uma entrada específica para uma senhora de meia idade. Bom, que mais que a gente pode ver? Como Batista coloca, né, tomar a cultura como prática central da sociedade. Então, a relevância cultural do vocábulo senhora para a língua portuguesa, né? Onde a gente vê a importância da senhora de meia idade. Se a gente for olhar as obras, por exemplo, né, na partida de um trem, a gente vê que a senhora que conversa, a senhora mais jovem, né, que conversa com a dona Maria Rita, ela se espelha nessa senhora, né? Então, tem aquilo da gente querer se espelhar no mais idoso, no mais sábio, no mais experiente, né? Então, tem também a parte boa, né? Os pontos positivos de ser um senhor, uma senhora, no caso, uma senhora, né? Que a gente está analisando. Das outras personagens verificarem pontos positivos, né? Como a gente viu também falando da aparência jovem, né? E também que uma das senhoras aparentava 57, na verdade tinha 70 anos, né? Então, algumas coisas que a gente pode dizer, que vamos ver aqui. Então, fundamentando-se na análise das 3 senhoras, da coletânea de contos, percebe-se o cuidado com a aparência nas personagens, né? Então, isso é muito, a gente vê muito, né, no Brasil, esse cuidado com a aparência, que continua, né? Se a idosa era uma pessoa que se importava com a aparência, ela vai continuar se importando, como é o caso da senhora Jorge B. Xavier e a dona Frosina, né? A senhora Jorge B. Xavier, todos lhes davam 57. E a dona Frosina, muita gente jovem não tem o espírito que ela tem, né? Então, diziam isso a respeito dela, que ela tinha um espírito jovem, apesar de ter 70 anos. Então, bom, já na análise do conto a partida do trem, corrobora-se a ideia da desconfiguração da família, uma vez que Dona Maria Rita é tratada como um móvel velho, né? Então, quando a gente viu aquela passagem, o que ela morava com a filha, né? E ela era vista como um móvel velho, eles estavam habituados a ela e os empregados, né, a filha e os empregados. Então, essa desconfiguração da família, de não se importar, né, com a pessoa mais idosa. E a gente vê também que tanto a senhora Jorge B. Xavier como a dona Maria Rita, elas estão em busca dessa dignidade, bem como a dona Frosina. Então, as 3 personagens, né, apesar de elas serem idosas, de serem senhoras, elas estão à procura dessa dignidade, elas querem mostrar que elas são alguém, né? Então, como a Dona Maria Rita coloca, que ela é rica, né? Então, isso é importante porque alguma coisa destaca nela, né? Seria a riqueza. Ela é velha, mas ela é rica.
Então, o que a gente pode concluir nesse trabalho? Que os personagens idosos são comumente percebidos como fonte de conhecimento e sabedoria, que foi o que eu comentei sobre a senhora Maria Rita, né, na partida do trem. Ela conversa com uma outra senhora e essa senhora ela quer se espelhar nela, né? Ela quer ir em busca desse conhecimento, dessa sabedoria da senhora Maria Rita. E elas são, né, elementos essenciais à elaboração de coerentes lições de vida. Então, por meio da análise, né, da experiência dessas três senhoras, a gente pode ter uma lição de vida, na verdade, né? Então, essa é a importância da gente estudar a senhora, né, o vocábulo senhora, que tem uma importância enorme, né, para a nossa cultura. E é o que Clarice quer mostrar, que o idoso não é, só um móvel velho, né? Mas que também pode passar lições de vida, né? Conhecimento e sabedoria. Então, gente, é isso. Essa aqui é a compilação do corpus de pesquisa, então, como eu falei, né, a coletânea de contos em português de Clarice, Onde Estiveste de Noite, a tradução para o inglês, Soul Storm, de Alexis Levitin, tradução para o italiano Dove siete stati di notte, de Adelina Letti. E essas foram as referências utilizadas. Então, a Baker, né, nos estudos da tradução baseados em corpos, Batista, dos estudos culturais, Barbosa também, Beauvoir, também dos estudos culturais, Beber Sardinha, linguística de corpos, Figueiredo, sobre a senhora, né? Hu, sobre estudos da tradução baseados em corpos, Leonardo e Moser, sobre a senhora mesmo, né? Namorato também sobre a senhora, Scott é quem fez o programa computacional Wordsmith Tools, e Souza também trabalhou com a velhice, né, com a senhora, na cultura contemporânea. Então é isso, eu agradeço, qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada.